um videomaker que conseguiu reunir suas duas paixões, a bike e o audiovisual. Vamos bater um papo com o José Renato Bergo, um cicloativista que tem uma história muito legal. Vamos lá ver? Meu nome é José Renato Bergo, eu sou videomaker, sou ciclista já há algum tempo. Enfim, eu estou fazendo uma convergência entre a minha profissão e o que eu estou amando, que é a bicicleta. Bom, óbvio, a gente pedala desde moleque, então assim, desde a época da escola eu já ia de bicicleta para a escola. Mas se a gente perde isso, troquei a bicicleta pela moto quando eu tinha uns 20 e poucos anos, nunca mais deixei de andar de bicicleta, mas muito menos do que eu fazia antes. E a bicicleta voltou na minha vida quando eu tive meu primeiro filho, na verdade meu segundo filho. A minha ex-mulher me deu de presente uma bicicleta para eu poder, enfim, começar a voltar a ter um exercício físico, que a gente ficou um pouco sedentário. E aí eu comecei a levar meus filhos para o parque de bicicleta. Então ela ia com um pequenininho no carro, eu ia com o outro na cadeirinha, e foi assim que a bicicleta voltou. Isso foi em 2006, uma coisa assim. Quando eu me separei, eu entrei de novo na bicicleta. Eu acho que muita gente tem isso, assim, quando tem uma situação de transformação, alguns elementos que ajudam essa transformação entram na vida dessa pessoa. E para mim foi assim, eu comecei a pedalar mais, tinha mais tempo para mim, e também uma questão de terapia. Comecei a fazer muitos passeios ciclísticos, o cicloativismo ainda não existia. E nesses passeios ciclísticos eu comecei a voltar a gravar, fazer algumas tomadas, alguns filmes, fotografias. A partir disso eu comecei a querer registrar isso de uma maneira mais organizada e fazer pequenos vídeos. Foi aí que eu comecei então a entender que eu podia trazer a minha profissão para o lugar onde eu estava atuando, que era me relacionar com a bicicleta, com as pessoas que faziam esses passeios. Então foi por aí que eu comecei. Eu conheci, na verdade, o cicloativismo de uma maneira um pouco orgânica, assim, indo para as bicicletadas, participando do meu interesse com essa emergência da cidade de São Paulo, de outras cidades que eu frequentava e frequento ainda, como Rio de Janeiro e Belo Horizonte, vendo que essas cidades estavam se transformando. E aí, óbvio, quando você vê que isso precisa de uma argumentação e de um discurso que esteja, de uma certa maneira, pleiteando posicionamentos sociais para o caso da bicicleta, você começa a entrar dentro disso. Mas o ponto alto para mim aí sobre a minha convergência com o cicloativismo é pensar sempre a comunicação e o audiovisual. Então, o que eu entendo que é importante a gente falar de uma maneira imagética sobre esse elemento que a gente gosta, que é a bicicleta. Então eu comecei a unir isso e querer trazer isso para dentro do nosso movimento de uma maneira mais politizada, de uma maneira mais orgânica também. Eu acho que assim, tem grandes possibilidades nesses próximos anos com o conteúdo que já existe, com essa emergência da bicicleta que já está consolidada de uma certa maneira, já não é tão mais emergente, o discurso já está em todo quanto é lugar, seja nas revistas, seja nas propagandas, seja em filmes que estão surgindo, como Bike vs Cars, como o programa de vocês na televisão aberta, como outros projetos, como Ciclos, que é aí do Alexandre Charro, meu amigo, que o Itaú e a Vice conseguiram entender que era um branded content e estão colocando. Então eu vejo que existe possibilidades. Agora, do outro lado, os compradores, né, os distribuidores, os canais, precisam entender que o conteúdo nacional é válido, não adianta ficar comprando só conteúdo de fora ou oferecendo um conteúdo que tem muita plástica, mas pouco conteúdo. Então eu vejo que programas como o meu, que falam da diversidade da bicicleta, que falam da coisa contemporânea, da coisa urbana e dessas diversidades que existem aí, eu acho que são pontos super válidos para as emissoras comprarem e entenderem. Eu acho que assim, quanto mais imagem a gente tiver sobre bicicleta
nessas plataformas, mais a mensagem vai ser passada de um modo vivo, de um modo correto, de um modo bonito e que atraiam outros praticantes, seja as pessoas que queiram simplesmente andar para um esporte ou por conta de saúde, ou porque entendem que aquilo realmente pode ser uma coisa de ponto de partida de política, de querer transformar as cidades e tal. Eu acho que é por aí. Bom, pessoal, o programa fica por aqui, mas semana que vem tem mais. Dicas de manutenção, viagens e tudo sobre o mundo da bike. Fica com a gente e vamos pedalar?